firme na prova, tá bom? Vamos lá. Vai ter três formas de abordagem de questões de exercitário na prova, tá bom? Vai ser verdadeiro ou falso, de completar e perguntas objetivas, certo? Sendo que as perguntas objetivas elas vão ter entre A, B, C, D, E de opções, tá bom? Algumas vão ter até E, algumas vão ter até a letra D somente, tá? Mas a média é essa, né? De ter pelo menos 4 alternativas em cada questões, tá bom? Bom, o que que como que vamos fazer esse aulão? Vai ser fracionado, tá? Por parte de, eh, por modalidades de, como se diz? De abordagem, tá? Modalidades de abordagem das provas. Vai ter, obviamente, mais do que uma fila, não vai ser só uma fila, tá? A gente vai começar não na ordem, tá? Mas eu vou ir orientando vocês o que que mais ou menos vai cair nas determinadas regiões, nas determinadas abordagens, tá bom? Então vamos lá. Em marque a resposta correta, estudem bem o que é tecido conjuntivo, tá bom? Toda parte de tecido conjuntivo, próprio do adulto, embrionário, o que seriam os tipos de fibras, as células residentes, células migrantes, tá bom? Estudem todos esses tipos de células e aí façam uma diferenciação entre laxo e denso, certo? A maior parte das perguntas que estão aqui nessa abordagem de marcar a resposta correta é desse jeito, tá? As questões, elas foram formuladas em prol que seria o tema de tecido conjuntivo, certo? Então, tecido conjuntivo é o que mais nessa parte vai cair, tá? E como o tecido conjuntivo, ele tem também a sua forma especializada, também quero que vocês façam uma diferenciação entre tecido adiposo, tá? Os tipos de tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tá? Os tipos de tecido cartilaginoso e os tipos de tecido ósseo, certo? Não entra ali sanguíneo, tá? Nessa parte, pelo menos, nessa parte de marca a resposta correta, não entra sanguíneo, ok? Então, é tudo tecido conjuntivo, tudo referido a tecido conjuntivo, um pouco de músculo também, tá? E de músculo, eu vou passar bem como se diz, a direção correta para vocês. Aquela tabela do livro, tá? A tabelinha do livro onde se diferenciam os tipos de músculo, músculo liso, estriado esquelético, estriado cardíaco. Aquela tabelinha, de fato, é a tabelinha que vocês precisam consumir, saber, entender, memorizar, se for o caso já, porque já é a última hora, e fazer na prova, tá bom? Porque é daquela tabelinha que eu vou perguntar. O que que eu pergunto geralmente sobre musculatura? Pergunto características das fibras, tá? Podem elas ser, por exemplo, em questão ao núcleo, tá? Em questão à estriação, em questão a algo particular que a fibra vai ter que outras fibras não têm, né? Por exemplo, a fibra do músculo cardíaco, ela tem disco intercalar. Uma outra fibra se apresenta assim nas suas características histológicas? Não, somente a fibra do músculo cardíaco, entenderam? Então, as características muito me interessam. Outra coisa que também eu pergunto bastante é sobre a contração, né? E o sistema nervoso que praticamente atua sobre essa contração. Se a contração é involuntária, o sistema nervoso é autônomo.
Se a contração é voluntária, o sistema nervoso é somático, certo? Então, saber isso daí também, ok? Bom, e é isso sobre o que seria dessa primeira parte, que é a abordagem sobre marca a resposta correta, tá bom? Na outra prova, tem também tecido conjuntivo, tem também tecido muscular, só que tem menos, tá? Tem um pouquinho mais de tecido epitelial, tá? Nessa mesma abordagem, que seria a marca resposta correta, certo? Nessa mesma abordagem, então, numa prova tem mais tecido conjuntivo e na outra tem mais tecido epitelial. Nessa que tem tecido epitelial, o que que vocês vão pegar mais? Vocês vão pegar questões anteriores e vão estudar sobre elas, só que não somente vão estudar só o que está lá, não. Peguem e façam de novo umas 2 ou 3 perguntas da mesma pergunta. Se está perguntando morfologia celular do epitélio respiratório, a resposta é simples, perdão, é cilíndrica, né? Mas aí, se está perguntando já a morfologia ali, então depois perguntam, por exemplo, assim, qual é o extrato, né? Que o epitélio se apresenta no epitélio respiratório. O extrato é simples, entenderam? Então, dessa forma, vocês tiram 2, 3 perguntas de uma só pergunta, tá? Então, é tipo assim, eu estou orientando vocês a pegarem questões antigas, questões de epitélio, porque vai favorecer bastante vocês. Porém, não estudem por memória as questões exatamente como elas estão. Por quê? Porque não vai ser exatamente dessa forma, entenderam? Tem muitas formas de eu perguntar sobre epitélio, ok? Mas não escapa dessa proforma que já existe, entenderam? O negócio legal de epitélio é que não tem muito para onde correr. Ou eu pergunto sobre morfologia, ou eu pergunto sobre extrato, ou eu pergunto sobre localização do epitélio, ou eu pergunto sobre as especialidades apicais, ou eu pergunto sobre funções. E no caso, todas elas são já um parâmetro, já são estandarizados. Não tenho que inventar, entenderam? Segundo função, ele pode ser de revestimento e glandular, certo? Segundo morfologia, pode ser cúbico-cilíndrico e plano. Segundo estratificação, pode ser extrato simples ou extrato estratificado, certo? O simples, ele pode ser pseudo-estratificado e as especialidades apicais, elas podem ser cílios, microvelhosidades e estereocílios. Então, entenderam como não tem para onde correr? Porque já é padrão, já é um standard, tá? Já é isso que tem. Então, eu posso perguntar se é morfologia, eu posso perguntar ou a função, ou eu posso perguntar extrato, ou eu posso perguntar uma especialidade apical, entender? Então, dessa forma, tá bom? Ok. Então, fechamos o que seria marcar a resposta correta. Agora, vamos para o que seria enumera. Enumera segundo corresponda, que seria tipo completa, entenderam? Só que completa para gente aqui, em questão da prova de vocês, o completo ele tem opções, entenderam? Então, assim, tipo, é como se fosse marque a resposta correta de novo, entenderam? Então, tem todas as opções, vocês só vão olhar as opções e vão colocar a letra lá. Então, assim, vai ser muito sucinto, muito objetivo, vai ter palavras que não têm absolutamente nada a ver. Então, ali dá para colocar aquele método de descarte. Vocês sabem fazer uma prova assim, né? Ou eu tenho que ensinar vocês a fazerem? Acho que não, né? Então, prova por método de descarte é uma das coisas que funciona também quando, né, você tem pelo menos noção do que está se perguntando, tá? Então, eu tenho certeza que muitos de vocês têm noção e que na hora vão aplicar isso e vai dar muito certo. Então, prestem bem atenção nas palavras que estão escritas no enumera, que é o complete, né? E aí vão casando ele com as palavras ou as frases que
tem que ser colocadas, né, lá no Complete, tá bom? E depois, tá. Sobre tecido nervoso vai cair nessa parte, tá? Tecido nervoso. Lembrem que a gente viu por último tema, última aula, perdão, esse tema, tá? Então, nessa parte, vocês vão achar sim o que seria tecido nervoso, tá? No tecido nervoso, o que que vocês vão estudar, perdão. Vão estudar células da neuroglia central, células da neuroglia periférica, que no caso vai ser um a mais, né? Células neuronais ou neurônios também chamados, tá? Todas as partes do neurônio. Vão estudar também o que seriam os tipos de sinapses, tá? Sinapses axodendrítica, axoaxônica, axossomática, que são os tipos de sinapses completamente elétricas, né? Que é o tipo, as células precisam se tocar para elas conseguirem emitir, né? A sinapses elétrica. Já no caso da sinapse química, o que que é? Tem praticamente uma secreção de neurotransmissores, depende de neurotransmissores, depende de uma excitação pré-sináptica e uma pós-sináptica. Então, as células, elas não se tocam, entendem? Então, se vocês souberem a diferença entre os dois e souberem os tipos de sinapses elétrica, vão praticamente muito bem nessa prova, porque tem bastante perguntas sobre, tá bom? Então, células da neuroglia central, que seriam oligodendrocito, astrocito, rependimocitos e micróglia, tá bom? E a célula que aparece no sistema nervoso periférico seria a célula de Schwann, tá? Aí, a função de cada uma delas também é importante, tá? Cai duas funções, tá? De duas células. Então, estudem todas, tá? Porque em uma prova cai duas funções de duas células diferentes e na outra de duas células diferentes, entenderam? Então, tipo, é melhor estudar todas as funções, ok? E praticamente o que corresponderia à parte de dependência do tecido conjuntivo seria importante vocês lerem, né, o que praticamente está em contato direto com a superfície do encéfalo e da medula espinhal, tá bom? Que seria aquelas camadas, né, que eu já tinha falado, por exemplo, na aula, as camadas, não o epimício, perdão, não o epineuro, endoneuro e perineuro, não é esses daí. Esses daí são do nervo, tá? O que é do encéfalo e da medula espinhal são outros, ok? Então, leiam essa parte de membrana de tecido conjuntivo do encéfalo e da medula espinhal, tá? E estudem bem essa parte, ok? Que a gente falou bem pouco, mas, né, a resposta, ela é bem, tipo, bem induzida na prova. Também é importante saber o que compõe o sistema nervoso central e o que compõe o sistema nervoso periférico. Facinho, né? Bom, o que mais cai incompleta? Também cai sobre cartilagem, tá? Os tipos de cartilagem e o lugar onde eles se encontram, localizações da cartilagem, tá? E que mais? Também sobre tecido ósseo, vai cair o que seria a osteona, vai também cair o tecido muscular também cai, tá? Tem bastante pergunta de tecido muscular e é tudo referido àquela tabelinha, gente. Tudo tá lá naquela tabelinha. E depois temos verdadeiro ou falso. No verdadeiro ou falso, tem muito tecido conjuntivo de novo, novamente, tá? Só que também aparece um pouco de tecido glandular, tá? Então, aparece tecido glandular, coisa que a gente não falou aqui ainda,
e aparece tecido conjuntivo também, tá? Então, basicamente, seria isso. Nas duas provas, eu já falei o que seria diferente, né? E também já falei aí o que vocês precisam pegar bem mais, lapidar bem mais para vocês não terem surpresas depois, tá bom? Então, vamos lá. Dos tecidos fundamentais, o que cai? Os quatro, tá? Tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Do epitelial, cai tudo que seria classificação, um pouco de tudo, tá? Não cai conceito de tecido epitelial, porém, claro que é importante a gente saber, tá? Tecido conjuntivo, perdão, em tecido epitelial, cai glandular? Cai. Só que lá em verdadeiro ou falso vocês vão encontrar, tá bom? Nas duas provas. De tecido conjuntivo agora, o que cai? Tipo de tecido conjuntivo PPD, tá? Embrionário não tem nada, certo? E cai todos os especializados do tecido conjuntivo, que seria a parte de tecido adiposo, uma diferenciação entre os dois tipos de tecido, tá? E dessa diferenciação, a função é o que mais me interessa. Depois tem a diferenciação do tecido ósseo, diferenciação do tecido cartilaginoso. Se vocês estudarem já logo isso, como para marcar a resposta correta, vocês já estariam estudando ele para completa, entenderam? Porque ali vocês vão ver muitas questões referidas a tecido ósseo e a tecido cartilaginoso. De tecido muscular, estudem a tabelinha. Volto a falar, estudem a tabelinha. De tecido nervoso, é praticamente tudo que a gente viu em sala de aula, tá? Podem estudar pelo slide, mas também estudem com o livro. São questões novas, então é um tema novo que por primeira vez vai cair para vocês e por isso aproveitem, tá bom? Então, isso seria basicamente o que vai cair. Vai cair tinções? Não. Vai cair microscopia? Não, tá? Não cai isso, tá bom? Perguntas? Tá tocando aqui, mas não tô vendo se tem perguntas. Parece que não. Por enquanto, não, prof. Acho que Não, ninguém. né? Cai a Não. imagem? Não, dessa vez não. Acho que é isso, prof. É isso, gente. Bem sintético, bem sucinto. Eu não tô, como se diz? Não tô estendendo muito. Mas é isso que cai. As pessoas estão indo bem, bem, bem nas provas, só que alguns estão no extremo, né? Que estão indo super mal, tipo, porque realmente não pegam para estudar, porque as provas estão muito fáceis. Se vocês pegarem e conversarem com o pessoal, as provas estão fáceis, relativamente fáceis, tá? Peguem quanto vocês precisam para passar. Memorizem isso, lembrem disso no dia da prova, porque eu vou pedir para vocês colocarem na folha de vocês, tá? Para eu ter noção mais ou menos de como vocês foram, certo? E se porventura, talvez, faltar um ponto, né? Entra a apostila, tá? No meio, mas é um ponto, gente. Um ponto. Mais do que isso, eu não sou Madre Teresa de Calcuta, tá? Então, não tô dando ponto para ninguém. Pode Doutor, chorar, espernear, o que for. 2 pontos não tá valendo para ninguém. doutor, eu sei que ninguém vai precisar, mas precisa levar a apostila amanhã ou já tem a nota da apostila? Mas amanhã não é o dia de Opa, vocês. Depois quase, de amanhã. desculpa. Depois de amanhã. Precisa levar quem precisar desse um ponto para passar.
Deixei escrito, prof, porque às vezes fica uma dúvida, né? Aí já deixei escrito aí no chat. Isso. Exatamente o que a Rafaela falou. É isso mesmo. Na dúvida, levem, né? Se faltar um ponto para passar, beleza, eu aceito a apostila completa, obviamente, 100%, né? Mas se não precisarem, se precisarem de mais, infelizmente, eu tô negando feio. Não precisa nem conversar comigo, que comigo não dá, tá? Porque tem ponto de Conimed, tem ponto de jogos, tem ponto, meu Deus, tem ponto à beça. Chega, um médico não se forma assim, não. Bom, meu povo, é isso, gente, tá bom? Nos vemos até quarta-feira. Até, prof. Obrigada.